Aqui que a bola rola a partir de agora, sempre num oferecimento de Manlec, Picorrucho, Kia Sun Motors e Forte Viron. Tá aqui ela, hein? Ó, a camisa tricolor, que na sexta-feira será de alguém aí de casa. Mas hoje a gente começa o programa chamando a sua participação no facebook.com/SBT Esporte RS. Vocês viram, né? O Abel Braga aboliu a concentração no Internacional. No último jogo já foi assim, os jogadores se apresentaram 10h30 da manhã, tomaram café da manhã, almoçaram juntos, descansaram a tarde toda e 7h30 jogaram e venceram. Você é a favor ou contra esse voto de confiança que os atletas estão ganhando do treinador? Acha que vai continuar dando resultado? Participe com a gente, daqui a pouco seu recado vai ser lido aqui no programa. Entre atletas, ex-atletas e torcedores, as opiniões se dividem. O Inter ficou tanto tempo concentrado porque emendou viagens entre os jogos e ainda tinha o agravante de não estar jogando no Beira-Rio no ano passado. Concentração no Inter se tornou algo mais tranquilo para os jogadores. Em vez de dormir em casa, ele dorme, não, concentração, ele dorme em casa. E com uma responsabilidade até maior. D'Alessandro, capitão do time, preferiu deixar a direção com a decisão. Eu não entro nisso, não sou quem para opinar, né? Se a gente tem que concentrar, vai concentrar, mas é uma coisa que pessoalmente me surpreendeu, que eu tomei com um voto de confiança por parte do treinador a nosso grupo. Mas os torcedores da dupla Grenal não ficaram em cima do muro. Eu sou contra, né? Porque todo atleta ele precisa se preparar, né? Ter uma concentração antes do jogo. Não faz diferença. O cara quando tem bola no pé é o cara, não adianta. É a favor dessa história de não concentrar, se apresentar no dia do jogo? Claro que não. Por quê? Porque, isso aí, como é que os caras vão chegar, vão numa festa, alguma coisa, vão chegar no outro dia e pá. Mesmo disputando menos competições no ano passado, o Inter ficou mais tempo concentrado do que o tricolor. Foram 168 dias que ficaram aqui, dentro de um quarto de hotel. O Grêmio 154, diferença de 14 dias. Yura, ex-jogador do Grêmio na década de 70, não aprova a atitude. Eu acho a concentração válida para te se reunir, bater papo com o jogador, falar sobre uma jogada, conversar sobre uma jogada que a gente treinou durante a semana. Resta saber se dentro de campo alguma coisa vai mudar. Ricardo Vidarte, boa tarde para você. Tudo bem, Débora? Tudo ótimo. Ninguém aqui está dizendo que eles vão para a baderna, né? Mas o risco é grande. Você é a favor ou contra a concentração? É um assunto extremamente polêmico. Eu concordo com a linda e competente Jennifer Igolo. Eu acho que isso não vai dar certo. Acho que não vai dar certo. Na segunda, talvez na primeira derrota, se for no Grenal, se bem que pro Grenal ele mesmo se contradiz. O Grenal vai concentrar para depois ninguém dizer que ele não valorizou o clássico. Eu notei na matéria do César também o D'Alessandro surpreendido com a informação, né? Achei interessante isso também. Acho que o Abel está exagerando. O Abel deve estar querendo dar um prêmio para esse grupo do Internacional por ele ter ficado no ano passado 17 pontos atrás do Grêmio, que é o maior rival, e no ano retrasado a 19 pontos do Grêmio. Deve ser isso, um prêmio. Nos últimos 2 anos o Grêmio, o Internacional, ficou bem atrás do Grêmio, que é o maior rival. Sempre esse parâmetro existe, né? E talvez seja isso. Estou levando na sacanagem, só pode ser sacanagem. Eu fico pensando, o que está pensando nessa hora? Um médico, um enfermeiro, um jornalista, um policial, que ganha infinitamente menos zeros antes da vírgula do que um jogador e trabalha sábado, domingo, feriado, de madrugada, de noite, de manhã. E isso eu citei só algumas profissões, né? Eu acho o seguinte... Escolheu ser jogador de futebol, aceita tudo que vem junto. Não, mas aí Nós uma decisão, não estamos na Europa. A decisão não foi do jogador, né, Débora? Foi do treinador, que eu acho que é mais grave. É o comando do Inter que está fazendo com que os jogadores não se porque os atletas reclamaram que o ano passado ficaram muito tempo concentrados e longe da família, longe do convívio familiar. Exatamente, mas cada escolha é uma renúncia. Mas não foi o que o Abel disse, né? O Abel não disse que foi por causa dos jogadores. Eu quero deixar claro, a não ser que tu tenhas essa informação. O Abel tomou uma decisão, por isso que eu estou brincando. Deve ser porque o Internacional fez grande campanha no ano passado, lambeu a segunda divisão, agora ganha essa vamos chamar assim, essa premiação de não ter que concentrar. É sim necessário concentração. Jogador é um peão com alto salário. Tu tem que dar regra. O Rafael Tomás está dizendo aqui que é para confiar neles. Caso não dê, volta como era antes. O Inter tem que dar um voto de confiança.
O Otávio Laureano, sou gremista, mas acho que o atleta tem que ter esse convívio com a família que vai fazer bem. Acima de tudo, eles sabem das responsabilidades. O Giovanni Cândido acha que sim, quando não forem muitos jogos importantes. Agora a Grenal não vai ter concentração, né? A Isabel Sudicon diz que a concentração, não sendo prisão, é importante. Os clubes precisam ter bom senso. O atleta precisa do convívio com a família, mas precisa também do descanso e do foco. Como tudo na dose certa só traz benefícios, quem vai calcular a dose é o treinador, que deve conhecer, tendo na mão o grupo e o elenco que tem, né? Está acontecendo aí, na opinião do nosso telespectador, do nosso seguidor aí, o bom senso. De repente o Abel vai fazer isso. Em jogos menos importantes, aí não tem concentração. Mas em jogos decisivos, é evidente que tem que ter concentração, até para falar sobre o adversário, estudar uma forma, de repente, que na noite, conversando com o companheiro, com o técnico, na janta, no café da manhã. Tá. O Yura falou uma coisa que me chamou muita atenção com relação à concentração, que era importante para os jogadores conversarem sobre uma jogada, prepararem. Mas será que isso acontece? A gente vê a concentração com eles jogando videogame. Tá. Isso a gente vê eles dormindo, descansando. É que o tempo do Yura era outro, era outro, né? E a gente vê o quanto é importante resgatar isso que deu tão certo em outras décadas, né, Vidarte? Verdade. Bom, agora a gente vai falar no Grêmio, porque no jogo contra o Juventude de domingo pode ainda não ter acabado, sabia? O torcedor que tocou os 2 rojões no estádio pode prejudicar mais do que imagina o clube. Tudo isso porque o procurador do Tribunal de Justiça Desportiva, Alberto Franco, vai formalizar ainda hoje uma denúncia contra o Grêmio, principalmente pelo fato de que o artefato poderia ter causado uma lesão grave no goleiro Fernando. A gente falou sobre isso aqui ontem, o Vidarte trouxe essas informações. E caso seja condenado, o Grêmio pode pagar uma multa de 100 a 100 mil reais. Puxa. E pode perder o mando de campo por até 10 jogos. O árbitro Francisco da Silva Neto colocou em súmula que o torcedor foi identificado pela Brigada Militar, e a gente falou ontem, né, Vidarte, que isso pode atenuar, então, a pena do Grêmio, já que o torcedor foi identificado. É uma tendência, né, Débora? Não é só isso, né, Vidarte? Só deixando claro, para não perder esse fio da meada, aí é uma tendência, segundo o procurador do TJD, como o Grêmio identificou, a Brigada Militar identificou quem jogou, ou aqueles que jogaram os rojões sobre o Fernando, uma tendência do Grêmio não ter que pagar, de ser punido com perda de mando de campo. O torcedor nega que seja ele, mas a palavra final que eles vão ouvir é da Brigada Militar, que tem uma voz de comando maior. Agora, Vidarte, o problema não é só esse, né? Tem mais. Tem a Comebol de olho no Grêmio. Por quê, Vidarte? Porque o Grêmio jogou no ano passado com a LDU, pela pré-Libertadores, e deu aquela situação toda lá na arena, né? O torcedor meio que brigou, e depois, na vibração do gol do Elano, caiu ali a arquibancada. A gente tem até imagens sobre isso, né? Caiu a arquibancada, deu toda aquela confusão, o Grêmio foi julgado por isso e punido com um jogo com aquele setor fechado, e depois ficou em haver outro jogo. Qualquer fato que ocorrer, tanto na arena como fora da arena, o que ocorrer nesse sentido, o Grêmio pode ser punido de novo com a perda, com portões fechados, não é perda de mando de campo. Aí o Grêmio terá que jogar pela Libertadores com portões fechados, o que é um grande prejuízo, porque a torcida do Grêmio ajuda. Que não é só o setor da torcida. Qualquer ato falho, qualquer um, se é um jogador que briga em campo, se é o treinador, como no caso ano passado o Luxemburgo brigou lá contra o Aspato, na arquibancada, rojões, briga lá fora, tudo isso pode prejudicar o Grêmio na Libertadores. A Comebol está de olho mais do que nunca. O torcedor tem que ter consciência dos seus atos. E quem fica aplaudindo na volta, porque um faz e os outros ficam aplaudindo na volta. E tem algo que também... Tem que ajudar a coibir isso. Tem que ajudar, se alguém está pensando em fazer algo que não pode, tem que dizer que não dá. Eu não posso acreditar, senhoras e senhores telespectadores, que a geral do Grêmio, porque não tem mais a grana aquela que o presidente Odônio mandava para ajudar nos custos, né, nas despesas da torcida do Grêmio, ela estaria fazendo isso propositadamente. Há lá um zum de que a geral fez isso propositadamente para prejudicar a administração do Fábio Koff. Tem 16 conselheiros lá no Conselho Deliberativo do Grêmio que são ligados à geral do Grêmio. É hora de falar. Bom, e hoje tem Nacional do Uruguai e Oriente Petroleiro da Bolívia em busca da última vaga no grupo do Grêmio, que começa a Libertadores da América na semana que vem. No primeiro jogo, 1-0, né, para o Oriente Petroleiro, que joga por um empate logo mais. Ricardo Vidarte, Nacional vira esse jogo e estreia contra o Grêmio dia 13? A pior derrota para um visitante é de 1-0. Foi o que aconteceu lá, o Oriente Petroleiro fez 1-0. É difícil porque ele vai ter que fazer 2-0, 3-1, 4-2. Uma vitória de 1-0 do Nacional provoca pênaltis, quer dizer, é complicado, mas eu acredito que o Nacional vence
E acho que é bom pro Grêmio, porque o Nacional tem uma punição, ele enfrentou o Peñarol pelo campeonato lá do Uruguai e teve 5 jogadores suspensos, sendo que 2 deles muito importantes. E também acho que é bom pro Grêmio, né? É bom tradição, Nacional e Grêmio. Semana aqui, passada lá. que eu me lembro, tu falou outra coisa. Não, tu que defendeste o Oriente Petroleiro. Eu defendi o Nacional e a sua tradição. Tá, fim de jogo pra gente. Amanhã a gente comenta sobre isso. Não esquece, tá aqui ela, ó, essa camisa tricolor aqui pode ser sua ou da sua namorada, esposa, amiga, irmã, pretendente. Olha só, né, Vidarte? É baby look. Fique atento a tudo que acontece aqui no programa, que na sexta-feira ela será presente nosso para os nossos fiéis companheiros de arquibancada. A gente se encontra amanhã, 12h10. Gostei do cabelo preso. Fiquei bonita? Favoreceu? Muito. Então tá. Tchau. Boa tarde a todos. Beijo, obrigada. Amanhã, 12h10, a gente se encontra de novo.